Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fora da Caixa Despertar, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Um prazer estar com cada um de vocês que está acompanhando. E hoje eu queria falar um pouco sobre a maravilha que é o cristianismo. Antes disso, quero agradecer a minha pastora Virgínia, né, que enviou esse tema maravilhoso, né? E eu queria compartilhar, elencando com outros, claro, tá? Para você que não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, tá? Para que a gente possa divulgar mais uma vez e alcançar vários corações, né? E esse é o propósito desse canal, levar a palavra, né? Em todos os pontos, em todas as ramificações, né? Então, vamos começar hoje, falar um pouco sobre como o cristianismo mudou a visão do Ocidente sobre a mulher e a criança, mas não só sobre a mulher e a criança, mas como o cristianismo ele é revolucionário, como o cristianismo ele trouxe outra visão, né? Ele trouxe outras formas de pensar, de agir, enfim, tá? Mediante outras religiões, né? Claro. Essa matéria eu não vou ler toda com vocês, né? Eu fiz um resumo, tá? Ela é de um escritor que inclusive é ateu, e isso é o que torna mais ainda interessante, mas ele conta, né, passo a passo, como que o cristianismo, através do livro dele, né, como o cristianismo revolucionou, né, refez, né, a revolução do mundo. Então, é bem interessante a visão de um ateu sobre isso, né, sobre a visão, como que ela é aplicada, e é bem enriquecedor, né, e traz mais um gás para a gente que tenta viver isso, apesar de sermos falhos, né, obviamente, mas cremos na salvação, cremos em Cristo, cremos no poder do Evangelho, que realmente transforma, né, que salva. Então, ressaltamos, né, um pouco do que ele fala aqui, sobre como que era a visão da mulher e da criança naquela época. Né? Era uma visão muito conturbada, né, até porque existia um infanticídio, né? A mulher era tida como, é, não vou dizer uma escória, mas um zero à esquerda, vamos dizer, não tinha opinião, ela não tinha voz, ela era tida como um apoio mais ao lar, né? Obviamente, isso não diminui a mulher, porém, ela veio a ser transformada, a visão da mulher, principalmente, veio a ser transformada a partir de Cristo, né? Quando ele a coloca lado a lado, quando ele anda com Maria Madalena, quando ele vai lá e conversa com a samaritana, né? Então a gente vê Cristo envolvido com todos, né? Não só com as mulheres, envolvido com cobrador de impostos, com prostituta, com é, é, que hoje, né, se a gente fosse ver com políticos corruptos, né, naquela época era tido assim. Né? Se Cristo ele viesse hoje, a nossa visão era, né, para poder se afastar dessas pessoas porque são má influência. Mas é o contrário. Ele estava exatamente aonde as pessoas precisavam. Né? Tanto é que a palavra dele fala que eu vim para os que não são. Né? Os que são já acharam o caminho. E aqueles, né, que não são, não conseguiram achar. Então foi uma revolução. Eu vou deixar o link aqui ao final, tá, para que vocês possam ler, para que vocês possam meditar o quão revolucionário foi a passagem de Cristo aqui na Terra, né? E ao final desse texto ele fala da a compaixão, né, tudo aquilo que os romanos, né, exatamente a elite, quando começou a se transformar, quando começaram a converter realmente ao cristianismo, né, então muitas coisas vieram e mudaram como leis, enfim, né, antes o estupro, o infanticídio, né, a prática de rituais, né, para deuses, né, oferecendo crianças e, e matando, né, os fenícios, né, os gregos, enfim, romanos, chineses tinham esse costume. Né? A gente vê um exemplo aqui mesmo no Brasil, existe uma tribo que a criança, se ela nasce com algum defeito e não é de bom grado, né, para a tribo, eles enterram, né, as crianças vivas, inclusive a nossa ministra, a Damares,
ela luta contra isso, inclusive já recebeu até um processo, né, porque ela conseguiu salvar uma criança dessa situação. Então, o cristianismo ele veio para poder trazer uma ordem, trazer uma paz, trazer uma compaixão, né, aos pobres, os mais necessitados, apesar de que, como eu sempre falo, o mundo, né, infelizmente, jaz do maligno, e isso ele mudou, mas não acabou. Né, não acabou. Inclusive, né, a prática de rituais com crianças ocorre ainda, infelizmente. Mais à frente eu quero trazer, não sei se um vídeo ou uma série de vídeos, né, relatando o que está por trás desse mundo sombrio através das nossas crianças. É um pouco pesado, por isso que eu estou orando ainda e confesso tomando um pouco de coragem, porque eu vou estar também me expondo, mas se for da vontade do Senhor, eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, nada disso, né, que a gente vê hoje, estupro, as mulheres sendo rechaçadas e crianças, enfim, não acabou. Porém, a prática, né, o Cristo ele trouxe exatamente essa visão que, no modo em geral, né, ela contagia, né, ela traz, ela transforma, né, as nossas leis, as nossas visões, costumes, a cultura, enfim. Precisa de muito, precisa, né? Mas eu creio que aos poucos, né, a gente vai conseguindo alcançar cada um da sua forma, trazendo a direção e o discernimento do Senhor para que ele possa trazer a estratégia, para que possamos alcançar mais vidas ainda. Tá? Então eu não vou ler com você, que é um pouco mais extenso, mas eu vou deixar o link aqui para que vocês possam desfrutar disso aqui e ver que o quão é maravilhoso o nosso Cristo, quão é maravilhoso o Evangelho, quão é maravilhoso o cristianismo, né? Aquele que crê, né? E aquele que vai à frente. Tá? E aí, em contrapartida, né, eu estava pesquisando, né, e também eu vi isso aqui, esse ano é bem interessante. Né? A audiência da TV cristã aumenta aumenta em quarentena no Oriente Médio. Então, olha só que interessante, né? Desse site aqui, Portas Abertas, ele traz que a audiência da TV cristã aumenta nessa quarentena. Quem diria, né? Que no caos, né? Vem vem a paz, vem o consolo. Você vê muçulmanos, né? Crescendo e assistindo, né? E buscando a verdade bíblica. É muito interessante. E aqui ele conta, né? Durante a quarentena, a emissora também informa sobre como evitar a contaminação do Covid-19. Então, ela traz isso aqui como pano de fundo, mas obviamente porque é uma TV cristã, então ela já engloba os aspectos do cristianismo para um povo que é literalmente muçulmano. Então, vou dar uma lida rápida aqui. Ó. A internet tem sido uma ferramenta essencial para a propagação da mensagem de Cristo durante a quarentena. A emissora cristã Sat7 recebeu 7 vezes mais a resposta dos telespectadores durante o isolamento, desde que começou a transmissão em 2015. Quer dizer, aumentou 7 vezes mais, né? Desde que começou a transmissão em 2015. Nos meses de isolamento social, o canal comemorou o aumento de público no Oriente Médio e no Norte da África. Olha só, pessoal, que maravilha, né? A palavra do Senhor sendo alcançada no Oriente Médio, norte da África, né? Que é estritamente islâmica, né? Para quem conhece. Então é muito muito bom a gente ver isso, né? É bom a gente ver que as coisas estão se cumprindo e o evangelho, mesmo que de forma, né, ainda conturbada, mas ele continua a avançar, tá? Aí, para o analista de perseguição de portas abertas, né, do site, a notícia é muito boa. A Covid-19, eu não poderia nem dizer esse nome, mas eu falei, tomara que eu não receba strike, trouxe enormes desafios, né, para as congregações em todo o Oriente Médio. As medidas de bloqueio criaram novas oportunidades para as igrejas e os cristãos desfrutaram de uma maior visibilidade online do que nunca celebra. Ele fala, né? Ele comenta e celebra, né? Ele completa que a emissora cristã tem uma importância na divulgação de informações a respeito da propagação do vírus, pois chega até uma região onde há muita desinformação e censura governamental dos canais de TV locais. Então isso aqui, gente, ó, desinformação governamental, né,
Isso aqui a gente vai ver mais ainda. Por quê? À medida que o evangelho ele vai alcançando, ele vai crescendo, né, a gente vão haver muitas resistências, né? E isso já é bíblico, mas não vai deixar de alcançar, eu creio, tá? O imenso impacto, né, da doença fez com que muitas pessoas questionassem o que realmente acreditavam. Discussões online apresentadas por igrejas e organizações cristãs fornecem respostas de esperança nesses tempos difíceis. É provável que isso ajude a aumentar o número de convertidos ao cristianismo. Olha que coisa boa, uma bênção. Especialmente aqueles da origem muçulmana. Tá? Então, aqui ele conta, né, que através dos telefones, tablets, né, porque como são as famílias em sua grande é, a maioria são islâmicas, né? Então alguns ainda estão se convertendo, eles vão lá para o quarto, assistem de forma escondida pelo telefone, mas ele tá vendo e querendo buscar e conhecer o evangelho que salva, né? A palavra do Senhor. E aí, trazendo sobre isso, né, eu fiz uma pesquisa, né, encontrei aqui esse site. Essa pesquisa ela foi de 2018, tá? Já tem 2 anos. Mas não, obviamente, 2 anos para cá deve ter tido uma queda, mas não tão considerável. Então, 40% da população mundial ainda não ouviu o Evangelho. 40% da população mundial ainda não ouviu o Evangelho. Aí ele conta, né? É o que diz um relatório da organização Alliance for the Unreached, desculpa o meu inglês, tá? Aliança para os Não Alcançados. Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo estão distantes da oportunidade de aprender sobre o Evangelho, onde moram. Dos 7 bilhões de pessoas, né, do planeta Terra, eu não gosto de falar esse nome planeta, né? Eu acho que vocês já conhecem, mas tudo bem. Eu vou citar como está aqui. Cerca de 3,2 bilhões de pessoas, o que representa cerca de 40% da população. 40% da população não tem a oportunidade de ouvir o evangelho onde moram, em sua localização, disse o diretor da organização, Wayne Pederson, a CBN News. Né? Então aqui ele conta que ele faz um relato, né, em relação à porcentagem, né, e por cada região. Né? Então mundialmente 40% de pessoas ainda faltam ouvir o evangelho. Tá? Então aqui no Brasil ele conta que ao todo 118 mil não conhecem Jesus ainda. Então é muita gente ainda. Tá? É muita gente. Pessoal, por que eu estou trazendo isso? Até pelo fato, né, do que eu creio do advindo, né? Obviamente que todos nós cristãos ansiamos como noiva que somos que o noivo ele volte. E para que ele volte, né, um dos preceitos tem que ser esse. O evangelho ele tem que chegar a todo lugar, a todo o mundo, né? E a gente, na medida do possível, tenta fazer a nossa parte. Tá? Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês que 40% daqui a pouco vai ser 30%, daqui a pouco 20%, 15%, né? E o evangelho ele vai chegar a todos, e eu creio, né? E de forma rápida. Tá? E para poder finalizar, né, eu trouxe uma palavra que fala isso, né? Lá em Mateus 24:14, né, ele está falando dos sinais e quando é que é a volta e quando que vai acontecer, né? Ele fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e não chegará ao fim ao fim a grande tribulação. Então, o evangelho ele precisa ser pregado. Então, que possa servir de reflexão para cada um de nós, da maneira que Deus ele tocar no seu coração, você peça o discernimento ao Senhor, ao Espírito Santo, ore a Ele para que Ele possa te guiar e você ser o instrumento para Ele, tá? Um instrumento para poder levar a palavra. Muitas vezes a gente olha e pensa, poxa, mas isso aí lá no Oriente Médio, lá na Ásia, né? Então, eu preciso ser um, um missionário para poder ir? Não. Às vezes é o seu vizinho de porta que nunca ouviu, às vezes é o seu colega de trabalho que nunca ouviu, né? Muitas vezes está ao seu lado. Mas o mais importante nisso é você se colocar à disposição de Deus, né, para que Ele possa te guiar, para que Ele possa te dar discernimento para que seja a melhor forma do seu jeito, né, que você possa pregar o Evangelho e fazer parte, né, desse levante,
tá? Porque eu creio que o fim ele esteja próximo mesmo, como eu já falei em outros vídeos, sinais estão aí, os fatos, a política, a geopolítica o que está se formando, né? É o que aparece bem claro aí para a gente, então a gente tem que dar urgência, né? Para que as pessoas tenham tempo da salvação, para que elas possam ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de cada um. Se você gostou desse vídeo, né, dá o like, compartilha, tá? E que possamos ganhar muito mais pessoas, né? Que Jesus possa tocar, entrar em cada lar. E eu declaro que Deus ele possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e tchau.